Em destaque no Panorama CBN. Banco Central limita transações por Pix para instituições não autorizadas. Bolsa Brasileira bate recorde com dados do emprego norte-americano. União Europeia multa Google em quase 3 bilhões de euros e Trump ameaça investigação. Julgamento da trama golpista vai ter sessão extra. E a morte do documentarista Silvio Tendler. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar o que de mais importante aconteceu no Brasil e no mundo e que foi destaque na programação da CBN ao longo desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025. Já começo falando de economia, porque o Banco Central anunciou um pacote de medidas de aperto à regulação do sistema financeiro. Um anúncio que surge depois de ataques hackers nos últimos 2 meses a 3 diferentes instituições financeiras. E também depois que ficou escancarado o uso de fintechs pelo crime organizado. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que as instituições financeiras sediadas na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, assim como as fintechs, são vítimas do crime. Relativamente esperado que o crime organizado fosse se adaptar a partir das revoluções que foram produzidas. O mercado financeiro brasileiro é um exemplo internacional de sucesso e êxito, especialmente na questão de tecnologia. E com o tempo é de se esperar que o crime organizado fosse se adaptando para sair de roubar carteiras, para passar a roubar a senha das pessoas, para de assalto a agências, até algum tipo de invasão de uma infraestrutura crítica, seja física ou seja virtual, para atacar algum tipo de instituição. A principal medida agora é que Pix e o TED ficam limitados a R$15 mil por operação para instituições de pagamento não autorizadas e para aquelas que se conectam aos sistemas do Banco Central por meio de empresas terceirizadas. A limitação pode ser removida por até 90 dias, quando o participante e o respectivo prestador de serviço terceirizado atenderem aos novos processos de controle de segurança que foram anunciados nesta sexta-feira. O presidente do Banco Central disse que nos últimos ataques contra o sistema, os volumes de Pix e de TED que eles tentaram fazer foram muito altos. E aí, quando se limita o volume, os criminosos seriam obrigados a fazer mais operações, o que pode ser identificado mais rápido pela fiscalização. Por que R$15 mil? 99% das transações de Pix ou TED de pessoa jurídica estão abaixo de R$15 mil. Se eu fosse falar de pessoa física, esse valor seria de 3.700. Então, a gente tem uma folga bastante boa ali de que apenas 1% de pessoa jurídica se encaixa acima desse valor de R$15 mil. E qual é o tamanho desse universo, que a gente está chamando aqui de PSTIs e de contas com instituições de pagamento não autorizadas? Nós estamos falando de 3% do total de contas existentes no sistema. PSTI, que ele fala aí, são prestadores de serviços de tecnologia da informação. São as empresas terceirizadas que se ligam à rede do sistema financeiro. E aí, para que possam começar a operar, elas deverão ter capital mínimo de R$15 milhões. Além disso, nenhuma instituição de pagamento vai poder começar a operação sem prévia autorização. Hoje, segundo o Banco Central, 142 instituições aguardam a análise do processo de autorização, sendo que 72 são instituições de pagamento. O prazo final para a solicitação de autorização foi antecipado de dezembro de 2029 para maio do ano que vem. E o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo bateu mais um recorde nesta sexta-feira, impulsionado pelos dados do emprego nos Estados Unidos, que ficaram bem abaixo do esperado. A economia americana criou 22 mil empregos em agosto, mas o esperado eram 75 mil. E aí isso reforçou as apostas em cortes de juros mais agressivos por lá. O Ibovespa então fechou em alta de 1,17% aos 142.640 pontos. Pelo mesmo motivo, o dólar caiu 0,63%, cotado a R$ 5,41. Na semana, a moeda americana caiu 0,17% frente ao real. O euro vale R$ 6,34, teve baixa de 0,07%.
Informação do julgamento da trama golpista, o presidente da primeira turma do STF, Cristiano Zanin, marcou sessões extras para o julgamento depois de um pedido do relator, o ministro Alexandre de Moraes. As próximas sessões, que já estavam marcadas, eram terça, quarta e sexta da semana que vem. E agora foram marcadas sessões na quinta também, de manhã e de tarde. O julgamento vai ser retomado na terça com o voto de Alexandre de Moraes. Em São Paulo, a construtora portuguesa Mota Engil, que tem a chinesa CCCC como acionista, venceu o leilão da construção do túnel Santos-Guarujá. A proposta vencedora foi de 0,5% de desconto sobre o valor anual de R$ 438 milhões que o governo paulista vai pagar anualmente, depois que o túnel começar a operar. A única concorrente era a espanhola Acciona, que ofereceu desconto zero, desconto nenhum. O investimento total estimado para essa obra é de 6,8 bilhões de reais, um túnel de 1,5 km, sendo 870 metros submersos. É o primeiro túnel debaixo do mar aqui no Brasil. 6 faixas de tráfego, 3 para cada sentido, além de espaço para VLT, ciclovia e passagem de pedestres. O governo federal e o governo do estado vão dividir 5,14 bilhões dos investimentos. Antes da gente seguir, já vamos a um rápido recado do patrocinador desse podcast. O Banco BV acabou de lançar um novo índice que mede a variação nos preços de carros usados no país, incluindo os modelos elétricos, chamado IBV Auto. Aproveitando a posição de líder em financiamento de veículos há 12 anos, o indicador é baseado em dados reais de negócios feitos pelo próprio banco. A proposta é oferecer uma leitura mais clara sobre como os preços mudam conforme motor, modelo, ano e localização, com recortes por estado e região. Jamil Ganan, diretor de negócios de varejo do BV, explica que, com critérios bem definidos, o índice ajuda a entender com mais precisão as mudanças no setor. Na primeira edição, o IBV Auto aponta que, em agosto, os preços dos carros leves usados subiram 0,92% em relação a julho. No acumulado de 12 meses, a alta é de 6%. O Sudeste teve a maior inflação mensal, com 1,2%, seguido pela região Norte, 1,1%. Já o Rio de Janeiro lidera no acumulado do ano, com aumento de 7,1% nos preços. Panorama CBN. De volta ao noticiário, em São Paulo, o influenciador digital Gato Preto, investigado pela exploração de jogos de azar online, teve um Porsche e celulares apreendidos. O carro acumula 9 multas nos últimos 3 meses na cidade de São Paulo, sendo 8 por excesso de velocidade e 1 por avançar o sinal vermelho. Há pouco mais de 2 semanas, ele virou notícia, você ouviu aqui no Panorama, porque ele bateu um outro Porsche dele depois de sair de uma balada em São Paulo, e aí ele deixou uma pessoa ferida. Segundo a polícia, o carro apreendido agora está no nome de outra pessoa em um esquema para blindar o patrimônio. Ouça aí o delegado Rodrigo Costa. Não tem nenhuma atividade ilícita, ele não exerce, ele não é dono de uma empresa, ele não tem uma carteira assinada. Então, da onde é fruto desses valores para ele comprar um patrimônio tão caro, tão custoso? É em decorrência dessa divulgação desses jogos de azar. Então, ele posta isso diariamente nos jogos de azar. Então, ali ele põe em vídeo que ele teria colocado R$15, ele teria um retorno de R$680. Então, isso caracteriza o crime antecedente para depois adquirir esses veículos em nome de terceiros. Para quê? Para tentar blindar o patrimônio. Então, se você vai buscar no nome dele, não tem veículos cadastrados, mas tem em nome de outras pessoas. Esse Porsche apreendido está avaliado em cerca de R$1 milhão. A defesa de Gato Preto informou que adota medidas para tentar a restituição dos bens apreendidos. Morreu nesta sexta-feira, aos 75 anos, o documentarista Silvio Tendler. Ele estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, e teve uma infecção generalizada. É considerado um dos maiores documentaristas brasileiros, produziu e dirigiu mais de 70 filmes, além de 12 séries. Entre seus filmes mais emblemáticos estão Django, de 1984, e Encontro com Milton Santos, de 2006. Silvio Tendler era chamado de o cineasta dos vencidos, ou o cineasta dos sonhos interrompidos.
por dedicar suas obras a figuras como Castro Alves, Juscelino Kubitschek, Carlos Marighella, Oswaldo Cruz, Leonel Brizola e Tancredo Neves. Tendler nasceu no Rio de Janeiro em 12 de março de 1950. Aos 18 anos, gravou o primeiro documentário sobre a revolta da Chibata, depois de conhecer o marinheiro João Cândido. Mas o filme acabou queimado pela ditadura militar. Literalmente. Em 81, lançou O Mundo Mágico dos Trapalhões, sobre o grupo de humor. Foi visto por 1,8 milhão de espectadores. É até hoje o recorde de documentário de maior público nos cinemas brasileiros. Em 2018, em entrevista à TV Pública de Minas Gerais, Tendler destacou as dificuldades de produzir um cinema nacional no século XXI. Você pega um filme americano e você lança esse filme em 3.900 salas do país, que tem 4.000 e poucas. Esse filme entra em 3.900 salas, todas as sessões. Ele vai fazer 12 milhões de espectadores. É uma luta de Davi contra Golias. Em 2023, Tendler lançou o seu último longa, o documentário O Futuro é Nosso, feito a partir de entrevistas por videoconferência durante a pandemia. Desde 2012, o documentarista tinha problemas de mobilidade em consequência de uma grave doença. O presidente Lula afirmou por nota que Tendler deixou uma obra fundamental para entendermos nosso país e que ele nunca deixou de valorizar a democracia nem de mostrar as ameaças autoritárias que insistem em ressurgir em nossa história. Silvio Tendler deixa uma filha e um neto. O velório vai ser no domingo, no cemitério israelita do Caju, no Rio de Janeiro. Morreu também o ator e humorista Pedro Farah, conhecido como Farneto, aos 95 anos de idade. Com uma carreira de mais de 70 anos, ele teve papéis nos programas Planeta dos Homens, Os Trapalhões, Zorra Total e participações em mais de 30 novelas. Segundo a filha dele, Ivete Farah, Farneto teve uma queda de pressão em casa e sofreu um infarto durante procedimentos para internação no hospital. O corpo dele vai ser velado no cemitério do Caju na manhã deste sábado e depois vai seguir para cremação. Ele deixa 2 filhos e uma neta. Indo para o noticiário internacional, a União Europeia multou o Google em quase 3 bilhões de euros, cerca de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Isso por concluir que a empresa violou regras de concorrência do bloco ao favorecer seus próprios serviços de publicidade online contra sites, anunciantes e outros serviços de publicidade. Essa investigação estava rolando desde 2021. A Comissão Europeia ordenou que o Google encerre práticas de autopreferência e tome medidas para impedir conflitos de interesse no segmento. O Google classificou a decisão como errada e disse que vai recorrer. O presidente Donald Trump também já se pronunciou e ameaçou abrir uma investigação comercial contra a União Europeia, como já fez com o Brasil. Ele disse que não vai permitir que isso aconteça com a brilhante e sem precedentes engenhosidade americana. E o governo Trump ordenou o envio de 10 jatos para o Caribe, para aquela suposta operação contra cartéis de drogas. Segundo a agência de notícias Reuters, os caças vão para a base aérea em Porto Rico, pertinho de onde os navios de guerra americanos estão mobilizados, e devem enviar esses jatos até o fim da próxima semana. O F-25 é considerado um dos mais avançados jatos do mundo, tem capacidade para carregar mísseis de diferentes tipos e pode atingir até 2.000 km por hora. E nessa sexta, Trump também mudou o nome do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, para Departamento de Guerra, retomando um nome usado por mais de 150 anos, até pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Trump disse que o país não venceu uma grande guerra desde que mudou o nome, e que isso envia uma mensagem de força. Ainda nos Estados Unidos, autoridades de imigração prenderam numa só fábrica de baterias de automóveis da montadora coreana Hyundai, no estado da Geórgia, 475 trabalhadores. O governo Trump afirmou que muitos presos não estavam autorizados a trabalhar no país e tinham apenas vistos temporários para turismo e viagens de negócios. Um vídeo mostra um homem com um colete dizendo aos funcionários: "Precisamos que todo o trabalho no local termine agora." O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que várias pessoas tentaram fugir e que algumas tiveram que ser resgatadas no esgoto.
O Partido Democrata da Geórgia condenou a operação. Disse que é parte de táticas de intimidação politicamente motivadas, projetadas para aterrorizar pessoas que trabalham duro para sobreviver, impulsionam a economia e contribuem para as comunidades da Geórgia nas quais se estabeleceram. Os Estados Unidos negociam com a Coreia do Sul um acordo comercial que inclui 350 bilhões de dólares em investimentos. No mês passado, a Coreia prometeu 150 bilhões em investimentos, sendo 26 bilhões da Hyundai. Num comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul disse que as atividades econômicas das empresas que investem nos Estados Unidos e os interesses dos cidadãos coreanos não devem ser indevidamente violados durante a aplicação da lei americana. Mais do noticiário internacional, no Oriente Médio, um bombardeio de Israel derrubou um prédio residencial de 14 andares na cidade de Gaza, o segundo maior de todo o território palestino. O exército israelense confirmou o ataque e disse que o prédio estava sendo usado pelo grupo terrorista Hamas para planejar ataques contra suas tropas. O Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas, afirmou que 30 palestinos foram mortos em Gaza, incluindo 20 na cidade de Gaza, mas não está claro se houve vítimas especificamente nesse prédio. Também nessa sexta, o Hamas divulgou um vídeo que mostra 2 reféns israelenses debilitados dentro de um carro. Eles foram sequestrados naquele ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro de 2023. Um deles, Guy Dalal, diz que a vida tem sido muito difícil, que não há comida, gás, água ou eletricidade e que ele, assim como o resto dos prisioneiros e mais 2 milhões de pessoas em Gaza, passam por isso todos os dias. Meu nome é Guy Gilboa Dalal, prisioneiro em cativeiro pelas Brigadas Al-Qassam, na cidade de Gaza. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto de 2025. É só o que queremos. Só queremos que isso acabe. Queremos voltar para as nossas famílias. Por favor, nos levem de volta. Ele também afirma temer ser morto e pede ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que interrompa os ataques na cidade de Gaza. Na postagem em que divulgou esse vídeo no Telegram, o grupo terrorista escreveu: "O tempo está acabando". A ONG Observatório dos Direitos Humanos condenou o Hamas por divulgar vídeos de reféns, que disse equivaler a um crime de guerra por conta de tratamento desumano. Autoridades israelenses descreveram os vídeos como guerra psicológica. Guerra que completou 700 dias nessa sexta. Informação do futebol, o meio-campista Andreas Pereira, que acabou de chegar ao Palmeiras, foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti. Ele substitui Caio Jorge, do Cruzeiro, que sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Chile. A próxima partida do Brasil nas eliminatórias é contra a Bolívia, fora de casa, na terça-feira. A Argentina segue liderando as eliminatórias com 38 pontos, seguida pelo Brasil com 28, Uruguai com 27 e Equador com 26. Panorama CBN. Antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas-feiras, já convido você a mandar sua mensagem para o Panorama CBN. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Chegou a mensagem, aliás, chegaram várias mensagens de ontem para hoje. Eu começo, olha aí, mais uma. Começo pelo alerta de um ouvinte, porque ontem eu disse que o jogador Bruno Henrique do Flamengo estava suspenso dos jogos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E aí o ouvinte Joabson Porto, muito atento, escreveu que a punição não vale para a Libertadores, e ele tem razão. Os auditores do STJD pediram que a suspensão valesse para todas as competições, inclusive Libertadores. Mas isso não é automático, então por enquanto só vale pro Brasileirão. Quem tem ouvinte atento tem tudo, né? Obrigado, Joabson, pelo alerta. A Maria Carolina Moreira escreveu: "Sou professora dentro de uma favela no Rio de Janeiro e escuto o podcast diariamente. Entendo que a fala do apresentador ao se referir aos alunos em situação de guerra foi criticando a situação, mas ao dizer não tem como dar certo, dá margem a uma interpretação bem ruim. Ter escolas dentro de favelas é uma resistência à precariedade a qual essas crianças são expostas, não só pela violência mais direta." Maria Carolina, concordo com você, esclareço, se alguém interpretou diferente, que para mim não tem como dar certo um país em que crianças numa escola
tem que deitar no chão para não tomar tiro, né? Mas o seu ponto de vista também é muito importante e eu agradeço muito pelo seu recado. Recado que foi deixado na caixinha de comentários do Spotify. A Dani, que é uma ouvinte ativa, também deixou seu comentário sobre o projeto de anistia. Ela disse: vamos ver se entendi. Vândalos entram em minha casa, defecam nos móveis, quebram tudo e eu perdoo. Assim, sem pena, sem pedido de desculpa, sem nada, fico com os prejuízos e eles livres? É assim que vejo a anistia de 2025, disse a Dani. Obrigado a todos que mandaram recados. Foram mais mensagens, tanto no Instagram quanto na caixinha de comentários. Eu gosto muito, hein? Por falar em anistia, esse é o tema da Rádio Sucupira. Povo de Sucupira! Hoje é dia de perdoar as dívidas. Na história do Brasil, sempre tivemos anistia. Vocês sabiam que Juscelino Kubitschek deu anistia para as pessoas que se revoltaram em 55? E além da anistia em 79? E por que não dá anistia agora? Hoje é dia de perdoar os insultos, de esquecer os desaforismos e os caluniamentos. Pedir anistia não é uma heresia. Pedir anistia é algo justo. Passar uma borracha nos patrás-mente e partir pra frente de coração limpo, alma lavada e enxaguada. O senhor pensa do Instituto do Indulto, governador? Se o senhor fosse presidente, o senhor concederia? Na hora. O primeiro ato seria esse. Muito bem! E viva o amor! Há muitas dúvidas, pelo menos da minha parte, que eles queiram mesmo anistia para Jair Bolsonaro. Acho que há um pouco de jogo de cena, porque eles querem o Tarcísio Freitas como candidato. Nunca fui candidato a coisa alguma. Não obstantemente os calunistas da esquerda maquiavelenta, esses que costumam dar um torcicolo no pescoço da verdade, digam ao contrário. Eu não sou candidato a presidente, vou deixar isso bem claro. Eu não sou candidato a presidente. Eu acho que na atual conjuntura é melhor usar as armas da justiça e do direito. Não acredito em elementos para ele ser condenado, mas infelizmente hoje eu não posso falar que eu confio na justiça. Normalmente, quando tantos crimes ficam impunes, o povo está descrente, está com a mente da justiça. Pra frente, Sucupira! O seu prefeito quer que eu tire o senhor dessa história, não é? Eu e a prefeitura, eu e o meu partido, eu e a democracia. Porque essa oposição maquiavelística e silvestrenta vai se aproveitar desse julgamento para fazer o julgamento da minha administração, para me crucificar, para subverter a ordem. A impunidade, a omissão e a covardia não são opções para a pacificação. Significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado. O senhor acha que eu vou ser absolvido, não acha? Se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Ele é uma pessoa que eu gosto. Talvez seja a única pessoa no Brasil que gosta do ministro Alexandre de Moraes e gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos deixar de piadismo aqui dentro. Hein? Se você quer exercer o cargo, vamos exercer com seriedade. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, Excelência. Minha opinião, vou falar minha opinião pessoal. Alcandorada figura de mulher que pela sua dignidade transformou-se no protótipo da mulher sucupirana. Vem o principal testemunho de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. É um homem em quem a gente não pode confiar. Um dia tá do nosso lado, no outro tá contra nós. Ah, sujeito de duas caras, é um bifacial. Eu não gosto de gente assim nas minhas hostes. E por que lembrei da minha querida sogra? Eu tô curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. Meu Ângelos. Não esqueça de atender o telefone, era só a sogra. Quando a gente está em situação difícil perante a opinião pública, a gente deve fazer tudo para distrair essa opinião pública. É como se a gente tivesse ficado nu, de repente, no meio da rua, e tivesse que fazer o povo olhar para o outro lado. Saquei. Você viu o circo?
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E assim eu encerro essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição vai ao ar a partir de 7 da manhã de segunda-feira com Bianca Santos. Bom fim de semana para você. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.